Estamos começando mais um quadro aqui nesse canal para ajudar você, investidor, a investir cada vez melhor e a ganhar cada vez mais dinheiro. E uma coisa que muita gente já me pediu é uma maneira de conseguir acompanhar os principais acontecimentos do mercado de uma maneira fácil, simples, curtinha ali, em um vídeo bem rapidinho. E é justamente essa a proposta desse quadro que a gente está começando hoje. Porque eu sei que hoje pipoca notícia em tudo quanto é canto e você não sabe muito bem se são coisas relevantes ou se a grande maioria das coisas é simplesmente ruído ali de curto prazo, coisa que não vai impactar em nada os seus investimentos. Então eu resolvi juntar as principais notícias que movimentaram os mercados durante a semana e trazer aqui para vocês em um vídeo só, tudo compilado, tudo bem juntinho, com a minha opinião sobre algumas coisas para te ajudar a tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Eu ainda não sei se essa série vai ser semanal, se vai ter mais de um por semana, isso é uma coisa que eu ainda não decidi. E eu já adianto que as minhas fontes para as informações que eu vou trazer aqui vão ser principalmente a Levante, que é uma casa de análise parceira aqui do canal, os principais veículos de notícias aí do Brasil, de mídia especializada em mercado financeiro, e se tiver mais alguma outra fonte, pode ter certeza que eu vou citar aqui ao longo do vídeo. E também, como eu acredito que quando eu me baseio em alguém, quando eu pego a ideia de alguém para adaptar em algum conteúdo aqui no canal ou em qualquer outra coisa que eu faço, é preciso dar os créditos, tá? Sempre dê os créditos para as outras pessoas, porque elas colocaram energia naquilo ali, elas colocaram tempo para fazer alguma coisa, e você ir simplesmente lá e roubar uma ideia dessa pessoa e se aproveitar disso é uma coisa totalmente antiética. E eu tô falando isso porque esse quadro é baseado num quadro que o Raul, do Investidor Sardinha, um canal aqui do YouTube também sobre investimentos, principalmente mais com uma visão mais de renda variável, de bolsa de valores, ele tem um quadro assim no canal dele, é um quadro que eu gosto bastante, é um conteúdo que eu gosto bastante, que eu acho muito bom, e eu resolvi replicar aqui no A Dinheiro. Isso porque eu sei que tem gente que me acompanha aqui, que não acompanha ele, tem muita gente que acompanha ele, até porque o canal dele é maior, e não me acompanha aqui, e vai ter gente também que acompanha os dois canais, que gosta das duas pessoas. E sinceramente, é claro que eu gostaria que todo mundo viesse acompanhasse o conteúdo aqui do canal, independente de ter ou não outras fontes de informação, mas isso não vem ao caso, porque afinal eu acredito que todo mundo é livre e deveria buscar um maior número de informações, um maior número de fontes de informação diferentes mesmo, para aí você como investidor, como pessoa, fazer o filtro aí do que você gosta mais, do tipo de conteúdo, do tipo de abordagem que mais te agrada. Eu vou deixar o canal do Investidor Sardinha aqui na descrição para quem quiser dar uma passada lá e acompanhar o conteúdo dele também, que eu acho muito bacana. E se vocês forem lá conhecer o canal dele, porque eu tô falando, manda lá nos comentários dele, vim aqui pelo A Dinheiro. Eu acho que ele nem sabe quem eu sou, mas enfim, eu acredito que é sempre bom a gente tentar fazer esse networking entre os investidores, Eu acredito que cabeças pensantes juntas pensam sempre melhor do que uma cabeça sozinha. E já lembrando que nada do que eu falo aqui deve ser entendido como uma recomendação de investimentos. Vão ser simplesmente informações para ajudar você a tomar a melhor decisão possível para os seus investimentos com o seu dinheiro. Você é o responsável por alocar bem, por investir bem o seu dinheiro. Eu estou aqui para te dar ferramentas para você fazer isso da melhor maneira possível. E antes de você assistir o vídeo, já me responde aqui nos comentários qual foi o evento, a notícia dessa semana que você achou mais importante, que você acha que mais impactou o mercado ou a sua carteira de investimentos. E para começar o nosso vídeo de hoje, tem a notícia de que a XP Inc., que é a dona da corretora XP, de todas as empresas do grupo XP, anunciou na semana passada, anterior a essa, que estabeleceu uma parceria na área de gestão de fortunas private, de wealth management, ou seja, gestão de fortunas, justamente a área onde eu trabalhava, fazendo gestão de fundos, e a XP fechou uma parceria com um grupo de ex-executivos do banco Credit Suisse, um dos principais nomes quando o assunto é gestão de fortunas, e essa é uma notícia que já vinha circulando aí de forma extraoficial no mercado fazia alguns dias. E a XP vai ter participação de 49,9% nessa empresa. A expectativa é que essa empresa seja criada de uma maneira diferente do modelo tradicional do escritório de agente autônomo, de assessor de investimentos da XP, e seja mais semelhante ao que o BTG Pactual vem propondo aos parceiros dele, que é através de uma estrutura que vem sendo chamada no mercado financeiro de corretora light.
Além disso, a XP anunciou também, através de seus canais de comunicação, principalmente a Infomoney e outras redes sociais, que reduziu em 75% as taxas de corretagem para compras de ações via home broker, tá? Via mesa de operações ou via agente autônomo, continua a mesma coisa. E a Rico, que é uma corretora que também pertence ao grupo, zerou a corretagem para ações que antes ela cobrava R$ 7,50. O custo da XP foi reduzido de R$ 18,90, que era um absurdo, né? Era a corretagem mais cara do mercado, foi para R$ 4,90. E se a gente for falar de day trade, aí o custo é de R$ 2,90 por ordem. E de acordo com o CEO da Rico, esse movimento de reduzir os custos de corretagem busca atender às reclamações dos clientes, e a queda na receita de corretagem deve ser mais do que compensada pelo aumento na receita de outras linhas de produto, que, na visão deles, deve aumentar o valor pago pelo cliente ao longo do tempo, né, até o fim da vida dele como cliente, que é o famoso LTV. Se você quer entender se vale a pena mudar para a corretora Rico, agora que ela zerou a corretagem dela, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você. E a notícia oficial da parceria com a equipe de executivos do Credit Suisse é positiva, porque ela demonstra que a XP conseguiu responder à altura às recentes baixas que ela teve com a saída de parte do seu time de wealth justamente para o BTG Pactual, né? Um dos maiores escritórios de agentes autônomos que era da XP, migrou para o BTG agora. Já a notícia de redução da corretagem é vista como mista pelo time da Levante. Por um lado, ela demonstra a canibalização no mercado no curto prazo e um aumento na pressão nas comissões e taxas recebidas pela corretora. Na outra ponta, ela demonstra mais uma vez agilidade na gestão e na tomada de decisões da companhia. E não por acaso, esse anúncio, como eu já falei lá no vídeo que eu te indiquei, veio justamente um dia após ser divulgada a compra da Easy Invest pelo Nubank. E esse movimento do Nubank eu também já expliquei em um vídeo em detalhes que eu vou deixar aqui em cima para você assistir. E agora tem uma notícia sobre a Ser Educacional, ação SEER3, que é um dos maiores grupos de educação superior do país, anunciou na última semana, no domingo dia 13, um fato relevante, que avançou nas negociações para aquisição dos ativos do grupo Laureate no Brasil. A transação, que foi avaliada em cerca de 4 bilhões de reais, sendo 1,7 em dinheiro, incorporação de 620 milhões de dívida líquida no balanço, que não representa uma saída de caixa, e o restante via ações da Ser Educacional, com emissão de novas ações. E devido a essa emissão, o controlador e fundador da empresa, o Janguier Diniz, vai ser diluído de 57% para 32%, e a Laureate vai ficar com 44% das ações ordinárias. E essa aquisição vai incluir, para quem não sabe, não conhece a Laureate, as universidades Anhembi Morumbi, conhecida pela boa avaliação em cursos como gastronomia, medicina e desenvolvimento de jogos eletrônicos, e a FMU, duas universidades entre as mais populares de São Paulo, marcando aí então a possível entrada forte da Ser Educacional na região com a maior economia do país. Esse movimento ainda precisa ser aprovado pelo CAD para poder seguir. Então, se você é acionista da empresa, é importante você acompanhar o desenrolar aí dessa transação. E falando um pouquinho aí sobre essa semana que acabou, ela começou um pouco mais positiva, né, com os investidores mais otimistas com notícias em relação à pandemia. Na noite do domingo, dia 13, o laboratório AstraZeneca anunciou que vai reiniciar os testes da fase 3 da sua vacina contra o coronavírus após alguns dias de suspensão. Esse processo de teste tinha sido interrompido pelas autoridades de saúde britânicas devido a uma forte reação adversa em um dos participantes. E aí, durante esse período que estava suspenso, a galera ficou com um pouco de medo, achando que ia ter que reiniciar todos os testes, reiniciar todo esse processo desde o zero. Só que, no entanto, a retomada dos testes reduz o risco de novos adiamentos, o que animou os investidores lá no comecinho da semana. E outra notícia também que foi bem recebida ainda nesse mesmo assunto foram as declarações do CEO da Pfizer, que disse ser provável que a vacinação contra o coronavírus se inicie nos Estados Unidos ainda esse ano de 2020. E essa perspectiva de uma vacina e a consequente normalização da economia são as melhores notícias possíveis para os investidores.
E agora uma notícia envolvendo um fundo imobiliário gerido pelo Banco Inter e uma empresa listada na bolsa. Se você ainda não deixou seu like e se inscreveu no canal, aproveita esse momento, dá uma voadora aí nesse botão de curtir para ajudar o canal a continuar crescendo, entregando conteúdo cada vez para mais pessoas. E outra coisa que eu já queria te adiantar nesse momento, já que a gente vai falar de fundos imobiliários, é que no primeiro link da descrição eu vou deixar um relatório da Levante justamente sobre fundos imobiliários nesse cenário pós-pandemia. Então, se você quiser entender um pouco melhor a visão de uma casa de análise, né, de profissionais do mercado financeiro sobre esse cenário, é só você baixar o relatório gratuito no primeiro link da descrição. E a LOG, né, o código LOGG3, anunciou na terça-feira, dia 15, que foi aprovada a celebração de contratos de promessa de compra e venda com o fundo imobiliário LOGCP Inter, o LGCP11, para alienação de participações minoritárias em 5 ativos da companhia. E aqui cita os ativos, né? Log Goiânia, Log Viana, Log Contagem 1, Log Rio e Log Gaiole, totalizando 48,4 mil metros quadrados de ABL, né, área bruta locável, o que representa 5,4% da ABL total entregue pela Log até junho desse ano. E para arrematar essa compra, o LOGCP Inter, o fundo imobiliário, anunciou que vai realizar uma segunda emissão da sua série única de 1.565.257 cotas no preço de R$ 95,87 por cota, desconsiderando as taxas de 4,13 por cota, ou seja, no total vai dar aí R$ 100 por cota, considerando o valor total a ser integralizado pelo cotista. E o LGCP11 foi lançado em dezembro de 2019 e tem aí o Banco Inter como gestor e administrador. Esse é um fundo usado como uma espécie de veículo de reciclagem de ativos para a Log. O seu valor de mercado é de aproximadamente 176 milhões de reais e tem um dividend yield anualizado de 6,4% com base na distribuição de agosto. E agora uma notícia rápida sobre a Klabin. Ela convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, uma AGE, para definir fim de pagamento de royalties. Ela anunciou na terça-feira, dia 16, através de fato relevante, a convocação dessa AGE para decidir a aprovação da compra da Sogemar, uma empresa da família fundadora que é detentora dos direitos do nome, de modo a extinguir o pagamento anual de royalties pela Klabin à família. E o valor da transação proposta é de 367 milhões de reais a serem pagos via emissão de ações ordinárias, o que não implica em desembolso de caixa pela Klabin. E agora uma notícia sobre o setor favorito de vocês, né, os bancões. Itaú e Bradesco investem em startup de Open Banking. E o Open Banking é o nome dado ao compartilhamento e oferecimento de produtos financeiros, antes concentrado apenas nas instituições financeiras, por diversas plataformas de maneira integrada e ágil. E a startup Quanto, que é uma empresa que facilita o compartilhamento de dados de clientes de maneira segura, recebeu aí um aporte de 15 milhões de dólares na primeira rodada de captação, tendo Itaú e o Bradesco como principais investidores. E essa rodada de captação conta também com a participação de fundos voltados a investimentos iniciais, né, o tal do Venture Capital, como a Kazakh Ventures, que investiu no Nubank e no Quinto Andar, por exemplo, e a Coatui. E esse investimento vem em um momento em que o novo regulamento do Banco Central a respeito do Open Banking está perto de entrar em vigor, com as instituições financeiras se preparando para essa mudança. E agora aí uma notícia sobre IPOs, né, que é um assunto que está bombando no ano de 2020. A construtora Plano & Plano, que é uma subsidiária da incorporadora Cirela, né, que é bem conhecida aí de vocês, é voltada ao segmento de baixa renda com atuação no estado de São Paulo, levantou cerca de 690 milhões de reais no seu IPO, com preço por ação de R$ 9,40, preço 20% abaixo do limite inferior da faixa indicativa de R$ 11,75. E a oferta foi majoritariamente secundária, com apenas 40 milhões de reais entrada de caixa direto na Plano & Plano, que aí seria uma oferta primária. E agora falando aí um pouco sobre política e economia, o presidente Jair Bolsonaro, por meio das suas redes sociais durante essa semana, na última terça, anunciou que desistiu de criar o programa Renda Brasil nesse mandato e, portanto, vai manter o Bolsa Família. E aí isso acabou gerando um pouco de confusão ali, né, porque o Bolsonaro novamente, né, desautorizou a proposta da equipe econômica para compensar os gastos com o novo programa.
Dessa vez a ideia era congelar salários de aposentados e pensionistas. E aí, como é uma medida mais impopular, o Bolsonaro insinuou até que quem apresentasse esse projeto para ele ia tomar um cartão vermelho e ia ser demitido do governo. E continuando no assunto de economia, a tal da super quarta-feira, né, porque a gente tinha decisões de política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, com o Copom e o Fed, não trouxe surpresa para os investidores, né? Tanto aqui quanto lá nos americanos, confirmaram as expectativas e mantiveram os juros estáveis. No Brasil, a taxa Selic ficou em 2% ao ano e nos Estados Unidos, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ratificou a nova política monetária americana que se propõe a ser mais tolerante com a inflação no longo prazo para não interromper o processo de recuperação econômica, né? Então agora que não tem mais estímulos para colocar na economia, eles estão pensando aí, pô, deixa a inflação bater na nossa porta, deixa ela realmente aparecer para a gente não se antecipar, né, ao subir esses juros e acabar freando aí a recuperação econômica depois de toda essa crise que a gente está vivendo no ano de 2020. E aqui eu queria te lembrar que se você tem dificuldade em entender como essas notícias impactam seus investimentos, no segundo link da descrição vai ter aí um mini curso de investimentos que é o nosso intensivão do investidor para te ajudar nesse caminho. Lembrando que é totalmente gratuito. Para você se inscrever, para você assistir às aulas, basta que você acesse aí no link, você já vai ter acesso às 4 aulas do intensivão. E agora, voltando a falar aí sobre fundos imobiliários, agora a gente já pode falar oficialmente que eles são um sucesso. A B3 informou nessa quarta-feira, dia 16, que a gente já tem mais de 1 milhão de investidores, pessoas físicas, com pelo menos uma cota de um FII na sua carteira. E para ser até mais exato, né, em agosto havia 1.009.444 pessoas nesse segmento. Para comparar, apenas 8 meses antes, em dezembro do ano passado, o número era de 645 mil, então praticamente dobrou aí em 8 meses. E há 10 anos, em 2009, apenas 12 mil pessoas dedicavam alguns reais aí do seu patrimônio para investir nessa classe de ativos. Quem diria, né? Hoje é um negócio que é tão popular. O volume de negócios também avançou, subindo para 35,8 bilhões de reais de janeiro a agosto, 11% a mais do que os 32,2 bilhões negociados ao longo de todo o ano de 2019. Então até agosto a gente já bateu o volume de negociação do ano passado inteiro. E agora uma notícia aí que deve estar animando muita gente, né? A Magazine Luiza demonstrou interesse pelos Correios. E segundo o ministro de Comunicações do governo, Fábio Faria, a possível privatização dos Correios já conta com 5 potenciais interessados. Dentre eles estão Magazine Luiza, Amazon e as empresas de logística DHL e FedEx. Quem você preferia desses 4 que eu citei que ficasse com os Correios? Eu ia preferir, claro, a Magazine Luiza por ser a única empresa brasileira dentre as 4. Mas também não ia achar ruim se fosse a Amazon, dado que eu acho que o serviço que a Amazon presta é de uma qualidade assim excepcional e muito acima do próprio Magazine Luiza. Mas vamos ver aí como que vão ser os próximos capítulos dessa novela. E a proposta de privatização deve ser enviada nas próximas semanas ao Congresso Nacional, onde os debates acerca de alguns temas polêmicos, né, como a universalização de serviços, que é a entrega em locais distantes dos grandes centros urbanos a preços razoáveis, o serviço que pela lógica econômica é pouco atrativo, deve ser discutida entre os deputados. E um ponto importante aí sobre um assunto que vocês adoram falar, né, sobre Oi, na mesma entrevista, o ministro afirmou ter conversado com o presidente do CAD para acelerar a análise de venda dos ativos de telefonia móvel da Oi para o consórcio entre as empresas TIM, Vivo e Claro. E as declarações recentes do CAD indicavam que essa análise levaria mais de 12 meses devido à alta complexidade, pois a avaliação levaria em consideração a distribuição e penetração geográfica de cada companhia nos respectivos estados da federação. Essa é uma notícia bem positiva para o ambiente de negócios no Brasil como um todo, porque a privatização dos Correios significaria um importante avanço na agenda econômica do governo e alguma redução do custo Brasil, em especial alguns setores que dependem da infraestrutura de entregas e logística, e é possível que essa recente greve dos funcionários do Correio tenha sido aí uma espécie de gota d'água
para eles enfim seguirem adiante com esse processo. E agora sobre o grupo Ultrapar, né? O GPA3, mais uma empresa que é listada na nossa bolsa, é controladora de empresas líderes aí no setor petroquímico, como a Ultragaz, o Posto Ipiranga e a Oxiteno, vem trocando a forte expansão pelo ganho de eficiência, está se preparando aí para um cenário de mais competitividade no setor de distribuição de combustíveis. Aqui um dado importante, ó, a marca Ipiranga atualmente tem cerca de 7,1 mil postos embandeirados, sendo uma das 3 principais distribuidoras de combustíveis do país, ao lado aí de Raízen, controlada pela Cosan, atuando com a bandeira Shell, e a BR Distribuidora, né, com a bandeira BR, que também é listada na bolsa como BRDT3. E a Ipiranga, que é o principal ativo do grupo Ultrapar, responsável por mais de 80% da receita líquida, vem reduzindo seu orçamento de investimentos desde 2017. Porém, o presidente da empresa, Marcelo Araújo, afirmou que os investimentos estão mais seletivos e focados em infraestrutura, o que vai gerar mais eficiência na operação e deve atingir uma economia aí de despesas anuais de cerca de 150 a 200 milhões em até 3 anos. E essas foram as principais notícias aí que movimentaram o nosso mercado, nossa bolsa de valores principalmente durante essa semana. E eu espero que você tenha gostado, né? Que isso tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que está acontecendo e a movimentação dos ativos de maneira geral. E como esse é o nosso primeiro episódio desse novo quadro, eu queria ouvir de você o que você achou, né? Queria ouvir o seu feedback, se você achou que tá legal, se o vídeo ficou muito longo. Tô vendo aqui que estamos em quase 30 minutos de gravação. Esse vídeo deve ficar aí com uns 20 alguma coisinha. Se você achou longo, eu vou tentar diminuir. Posso tentar falar um pouco mais também de moedas, talvez, de juros, aí de fundos de investimento. Vocês que vão me ajudar a moldar esse quadro da melhor maneira possível. Então conto com você aí para tentar tornar esse conteúdo cada vez melhor, para mim conseguir te ajudar mais a melhorar os seus investimentos, a investir melhor o seu dinheiro. Então se você gostou desse vídeo, não esquece, dá aquela voadora nesse botão de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo.